A paz do Senhor Jesus, jovens. Eu sou o presbítero Davidson, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui de Cariacica, do Estado do Espírito Santo, do Brasil. E estou hoje ministrando essa aula com professores maravilhosos. Eu gostaria que vocês se apresentem. Paz do Senhor, jovens, eu sou o Diácono Hércules. Eu sou a irmã Nayara. Eu sou a Letícia, paz do Senhor, jovens. Nós vamos estar ministrando a lição de número 8 da classe de jovens, que tem como título Autenticidade, o antídoto contra as paixões deste mundo. Gostaria de convidar você para dar um like, curtir, compartilhar, interagir com a gente. Vocês são muito bem-vindos, alunos e visitantes. Glória a Deus. Então vamos aproveitar a oportunidade, pedir para você, aluno, que pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista. Inclusive, esse trimestre nós estamos estudando a revista com o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade da Carta de Cristo. E hoje nós vamos tratar sobre a autenticidade, o antídoto contra as paixões desse mundo. E aí vem aquela pergunta: jovem, você é um cristão autêntico? Qual o custo de viver uma vida com Deus? Fique conosco até o fim dessa aula, que eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma bênção a cada um de nós. Amém? Pedir o nosso Diácono Hércules para estar orando, para a gente poder iniciar. Vamos todos estar orando, curva a sua fronte. Senhor Deus, obrigado por este dia. Que o Senhor, meu Deus, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa conduzir essa aula e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, jovens! O meu nome é Luciano e hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de Tiago 4, do versículo 1 ao 7. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber, dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso, pessoal. Então, hoje, vamos estudar o capítulo 4 da carta de Tiago, onde ele adverte a respeito dos perigos das paixões ou dos valores e práticas do mundo. Então, o pastor Tiago, ele nos informa por meio dessa carta que Deus, por meio da sua palavra, não permite que o homem, que o jovem, tenha uma amizade com o sistema mundano. Por quê? Porque jaz do maligno. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos entender que a natureza dos desejos carnais leva a conflitos e distanciamento de Deus. Como os crentes, nós somos chamados a viver uma fé autêntica, buscando um relacionamento íntimo com Deus. E aí vem a pergunta: o que é autêntico? Autêntico é aquilo que se comprova, aquilo que é verdadeiro, aquilo que se faz a oposição à cópia, aquilo que é verídico. Isso é autêntico. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, até para iniciarmos aqui: o que é uma fé autêntica? Então, a fé autêntica é a confiança inabalável no Senhor. É naquilo que o Senhor Jesus nos prometeu por meio da sua palavra. É uma fé que nos leva a uma vida devocional, uma vida no temor, uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida que vive uma alegria da salvação, com foco na bem-aventurada esperança que há em Cristo Jesus. Glória a Amém? Deus. Então vamos então iniciar a nossa lição no tópico 1, resistindo às paixões desse mundo. Diácono Hércules, qual é a origem dos conflitos internos do homem? Assim como o presbítero Davidson bem colocou, a carta que Tiago escreve é uma carta prática.
Tiago chama a atenção daqueles irmãos daquela época e também a nossa atenção que uma fé autêntica ela é mostrada pelas obras. É por isso que ele pega aqueles irmãos, vocês têm uma fé autêntica, então vocês vão me provar. Aí no capítulo 1 ele fala, já que vocês têm uma fé autêntica, então vocês devem visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Aí, depois ele discutir no capítulo 2, vocês têm uma fé autêntica, então a fé de vocês, ela tem um conhecimento correto da Bíblia, mas a prática é correta. Ele chega a comparar aqueles irmãos que tinham um ensinamento correto até com os demônios. Ele vai dizer no verso 19 do capítulo 2 que vocês sabem que há um só Deus, eu sei bem que vocês sabem, mas os demônios também sabem e estremecem. Então a fé de vocês tem que ser além da que a deles. É mostrada em obras. E no capítulo 3 vai dizer bem assim, vocês têm uma fé autêntica, então vocês falam menos. Vocês sabem refrear a língua. E no capítulo 4, que é o texto que a gente está estudando, ele vai dizer, então vocês têm uma fé autêntica, então vocês sabem lidar com essas guerras que tem dentro de vocês. Como é que vocês vão lidar com essas guerras? Olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Perfeito. Glória a Deus, porque no capítulo 4 é um capítulo riquíssimo, que é uma aplicação prática da vida do crente, do servo de Deus, do homem, da mulher de Deus. Né? E aí, a gente, pegando a lição, pega um ponto importante. Porque muitos oram, buscam a Deus, e muitas vezes têm sonhos e realizações, quer fazer muita coisa, e parece que as orações nunca são respondidas. Né? E acaba, muitas vezes, em vez de fortalecer sua fé em Deus, buscar mais o Senhor, começa a murmurar, a falar demais, a reclamar, começa a amar mais as coisas do mundo, simplesmente pelo fato de achar que o Senhor Deus não nos ouve. E aí que vem uma pergunta, Nayara. No capítulo 4 de Tiago, ele fala sobre as orações não respondidas. Qual o problema da falta de resposta de oração? Então, muitas vezes nós não recebemos respostas de oração, simplesmente como o Tiago diz, muito sábio, né? Porque nós não sabemos pedir. Nós fazemos pedidos sem a aprovação de Deus. Nós fazemos pedidos baseados no que nós achamos que precisamos, né? No nosso egoísmo, no nosso consumismo. Mas, na verdade, quando nós pedimos ao Senhor com sabedoria, confiados na bondade dele, o Senhor sempre nos responde. Glória a Deus. Aqui na época de Tiago, as pessoas não estavam recebendo o que estavam pedindo, porque eles estavam pedindo cheio de orgulho, cheio de si mesmo. Então, o Senhor não respondia, porque era uma oração, um pedido para eles mesmos, sem a confiança, sem a total confiança no Senhor, porque nós pedimos e sabemos que com Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que vai nos dar. Glória a Deus. Glória a Deus, porque é isso. Nós temos que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que, normalmente, a maioria das pessoas que tem uma visão carnal busca primeiro as coisas desse mundo. Busca primeiro as suas vontades, ao invés de primeiro eu preciso de me arrepender dos meus pecados. Eu preciso de orar. Espírito Santo, mostra onde que eu preciso mudar, o que há em mim que precisa ser alterado, modificado para a glória do seu nome. O que há em mim que eu preciso crescer na minha fé? E aí o passo que a gente começa a buscar, se esforçar, se dedicar no Senhor, buscar o Senhor. E aí sim, nós vivemos a promessa do Senhor. É uma vida aqui, 100 vezes aqui, e no porvir a vida eterna. Porque nós estamos confiados na bem-aventurança que há em Jesus. Estamos confiados que nós estamos prosseguindo para o alvo. E aí sim nós temos um Deus conselheiro, um Deus abençoador, um Deus que está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Então que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite, que nesse dia, que a cada momento nós possamos juntos continuar buscando, clamando a Deus, porque o Deus das Escrituras é uma realidade, é um Deus vivo que ouve as nossas orações. Né? E aí vem um ponto, no ponto 1.3, uma vida prazerosa. E aí vem uma pergunta aqui para Letícia. Letícia, é errado desejar uma vida prazerosa? O que Tiago nos ensina sobre isso? Então, não é errado, porque Deus quer que vivamos uma vida boa.
uma vida prazerosa. Só que devemos viver uma vida como cristãos, diferente do mundo. Tudo que a gente for fazer, primeiramente, a gente tem que pedir direção a Deus. Não chegar e fazer como o mundo faz, de qualquer forma, e perguntar, será que aquilo que eu estou fazendo realmente é de acordo com a vontade de Deus? Realmente é de acordo com os princípios da palavra de Deus? Nós devemos examinarmos a nós mesmos antes de tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão na nossa vida. Então, a nossa vida tem que ser uma vida prazerosa, mas uma vida voltada na fé em Deus. Glória a Deus. É ter uma vida onde o prazer é na presença de um Deus vivo. É aquele teu avô que diz, eu já não vivo mais, eu vivo na eternidade, eu tô com foco na eternidade. E aí você recebe a alegria da salvação, recebe a presença do Espírito Santo, recebe uma motivação, uma alegria, o prazer de um Deus abençoador. Enquanto o mundo está com uma visão distorcida, carnal, nós estamos se alegrando em Deus por ter tomado a decisão de ter uma vida santa em Deus, né? E viver essa ação do Espírito Santo em nós, nos trabalhando, né? Operando. Então isso sim, isso é o foco que o jovem deve ter, uma vida santa. Isso, e uma coisa, o presbítero Davis, o que o diabo faz? A intenção do diabo é exatamente tirar o jovem da mesa e o joga no lamaçal do pecado. Mas quando ele tem uma vida prazerosa, Deus ele tira esse jovem do lamaçal do pecado e volta ele para o estado original, que é de mesa, de filho. Então é por isso que o que a irmã Letícia acabou de dizer faz muito sentido. Porque o jovem que ele tem prazer na palavra de Deus, ele vai ser um jovem que vai ser um jovem abençoado, um jovem que é obediente ao pai e à mãe, um jovem que não vai ter dificuldades na faculdade. Verdade. Glória a Deus. Na faculdade, no trabalho, onde estiver, esteja com a certeza, o desejo de Deus, que você tenha sim uma vida prazerosa em Deus, com a presença dele, com a paz dele, com a alegria dele. Manda pra galera, amiga, fala, já estamos prontas e tal. Tá só esperando o Lucas chegar, que eu consegui um ingresso pra ele como promotor, amigo meu. Vai ser muito legal essa festa, meu Deus. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você, Lucas? Tô bem, graças a Deus. Deus. Você chegar. Ué, por que, Bruna? Ué, porque lembra do ingresso que eu te falei, daquela festa? Ah, aquela festa que se falou há um tempo atrás? Aham, sim, vai ser muito maneiro mesmo. Vai ter bebida, DJ e tal, vai ser muito legal, Lucas. Mas eu já te falei que eu não vou poder ir. Até falei na nossa conversa que eu tenho um evento, amiga, eu tenho um culto jovem pra ir. Não, Lucas, olha só, todo final de semana você tem evento na igreja, não é, Ana? Todo final de semana. Você sempre tá postando coisa de igreja. Um dia só não vai matar ninguém, não, entendeu? Tem nada a ver você ir na festa. Tem um monte de gente da igreja lá também, ó. Bruno, se fosse uma festa que eu sei que é mais tranquila, onde fosse só nossos amigos, que eu sei que não sairia nada do controle, tudo bem, mas essa festa que você me mostrou, parece que vai ser regada bebida, até coisas ilícitas. Lucas, quem liga pra regra? Pelo amor de Deus, você é jovem. Tipo assim, vamos curtir a vida, né? Ai, santinho. Você vai sim. Já separei seu ingresso com o promoter, todo mundo tá esperando você, você vai. Eu acho que é melhor eu aceitar esse convite. Ah, quer saber, Bruno? Você tem razão, um dia faltar na igreja acho que não tem problema. É disso que eu tô falando, garoto. Vai ser muito divertido, bora? Bora. Eu vou ter que recusar o convite da Bruna. Não convém na festa, não vai ser do agrado de Deus. Vou ter que recusar. Bruno, tá pensando aqui, eu até agradeço o convite, só que eu não posso ir nessa festa, eu não posso me misturar com coisas que não convém a eu ir. Ah, tá. Coisas que eu não aceito, minha fé não aceita. Santinho, brega, santarrão, marimujão. Tchau. Glória a Deus, excelente. Agora vamos ao tópico 2, as consequências das paixões desse mundo. Ignorar o zelo de Deus. Jack no Hércules. O que leva um homem a ignorar o zelo de Deus? Então, presbítero Davis, o que leva um homem, principalmente o jovem, a ignorar o zelo de Deus é a própria natureza caída. Conforme Gênesis 2,7 vai dizer que nós herdamos a natureza de Adão caída. Mas o texto de Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. O espírito que nós habita tem ciúmes. Tiago está chamando a atenção do mundanismo. E o mundanismo não tem nada a ver com o que você veste, onde você está inserido, não. É o que você é por dentro. Às vezes as pessoas acham que mas fulano e tal, tá vestindo assim, 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 um jovem se veste assim, ele é mundano. Nós entendemos que a veste ela é o espelho da alma. E o que o Espírito Santo está chamando a atenção é que
o Espírito Santo ele faz um raio-x em você. E a pergunta para os jovens é o seguinte: se o Espírito Santo hoje fazer um raio-x de você, o que ele vai extrair de dentro? Eu gosto de duas frases de dois homens, o presbítero Davis. Um é até o Richard Baxter. Ele, no seu livro O Descanso Eterno dos Santos, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o diabo ele é como um pescador. E a isca é conforme o peixe que ele quer fisgar. E cada um de nós temos um pecado particular. Qual o problema? Ignorar o zelo de Deus leva a gente à queda. E o que Deus requer da gente é obediência. É por isso que existe um texto, que eu acho que é 1 Samuel 15, que vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque lá na antiga aliança, toda desobediência tinha que ter um sacrifício. Mas a nova aliança, a desobediência é Adão. E o sacrifício é Jesus. É por isso que Deus requer obediência de nós. É por isso que ele tem zelo da gente. Porque nós somos uma noiva a ser preparada para aquele grande dia. Então Deus ele tem ciúme quando a gente está adulterando com coisas que não convém à palavra de Deus. Perfeito. Quando você citou adulterando, por quê? A palavra de Deus traz princípios aonde o crente deve ter o prazer. O salmista diz do deleite, do prazer que ele tinha na palavra de Deus. O prazer que ele tinha de estar na casa de Deus. O prazer que ele tinha de ter a presença de um Deus vivo. E aí, o Tiago, ele escrevendo, ele traz uma metáfora mostrando justamente isso. Porque muitas vezes o crente ele se apaixona pelo mundo, pelo sistema mundano, ele faz amizade com o mundo. E aí, essa amizade com o mundo, o que é amizade? Quando você se simpatiza com as coisas, né? E aí começa a simpatizar e perde o zelo de Deus. Perde o princípio de, olha, eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, e eu vou continuar firme em Deus, e sabendo que eu fui perdoado. Aceitar esse zelo de Deus é saber que no Calvário, Cristo pagou um alto preço pela minha vida. Então eu vou buscar uma vida nova, regenerada em Deus. Vou permitir que o zelo dele tome conta da minha vida, me transforme conforme a sua vontade, não a minha. Né? Que nós precisamos crescer à estatura de varão perfeito, temos que olhar para Cristo. Não para o meu ego, para as minhas razões, para os meus projetos. Mas qual o projeto de Deus para a minha vida? Então que nós possamos, sobretudo, abrir mão do orgulho. Né? E nesse ponto de orgulho, a lição no ponto 2 está tratando especificamente nisso. E aí, Nayara, qual a origem do orgulho no homem, de acordo com o Tiago? O que ele fala sobre isso? O orgulho no homem. Somos sujeitos a ser orgulhosos, a essa inclinação à inveja, à soberba, o orgulho, desde a nossa queda. Desde a queda lá no Adão e Eva, isso já entrou no mundo e isso faz parte do velho homem. Deus nos dá a graça necessária para lutarmos contra o orgulho. E ele reprova o orgulho. Ser orgulhoso é um pecado. Porque quando estamos no orgulho, nós estamos dizendo que somos autossuficientes, não precisamos do nosso irmão, não precisamos de Deus. E ao contrário do orgulho, a humildade nos aproxima de Deus. Enquanto o orgulho nos afasta de Deus, nos levando à autossuficiência, a humildade nos aproxima de Deus. Quando somos humildes, estamos dizendo para Deus que nós dependemos totalmente dele, que nós precisamos de um ao outro, que eu preciso de você, preciso de você. Então a humildade nos aproxima e o orgulho nos afasta de Deus. Glória a Deus, porque quando nós somos humildes e submetemos a Deus, a vontade dele sobre as nossas vidas, entendemos que nós estamos, como você falou, submeter um ao outro, nós estamos um corpo de Cristo bem ajuntado, onde Cristo é o cabeça e ordena todas as coisas. Então, na minha vida, na minha igreja, na minha comunidade, nada é por acaso ou do jeito que cada um pensa. Nós temos um cabeça, um pensante que é Cristo. É Ele que determina todas as coisas. E viver isso é maravilhoso, porque nós não estamos vivendo a própria sorte. Nós estamos debaixo da cobertura de um Deus vivo, de um Deus que é sábio, que detém sobre Ele todo o poder, um Deus triuno, um Deus que nós podemos confiar e saber que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Independente da situação,
E se nós confiarmos nele, abrindo mão do nosso orgulho, ele será conosco. Glória a Deus por isso. Para ele agir, nós precisamos abrir mão do orgulho, né? Excelente. Abrir mão do nosso eu. Excelente. Agora a pergunta para Letícia. Letícia, o que leva um homem ao distanciamento de Deus, conforme a lição? As paixões carnais desse mundo nos fazem distanciar de Deus. Quando nos envolvemos com práticas mundanas, a gente abre brecha para que o inimigo entre na nossa vida e faça um estrago. Por isso, nós devemos ter nossa fé firmada no Senhor. Quando o inimigo ele ver brecha para poder entrar, ele coloca sentimentos em nosso coração que não provêm de Deus. Quando buscamos ser cheios do Espírito Santo, nós impede que essa brecha do inimigo seja a nossa derrota. Por isso, nós devemos nos fortalecer e buscar a Deus em oração e na leitura da palavra para que não sejamos enganados com as investidas do inimigo em nossas vidas. Excelente. Então, que cada jovem possa buscar em Deus a presença do Espírito Santo. Que nós nunca estejamos distantes de Deus, mas nós possamos ter o prazer na alegria do Senhor conosco. Que o nosso prazer seja na leitura bíblica, de cantar louvores, na oração. É normal, né, encontrar um crente em casa, distraído, cantando. Porque nossa alegria é o Senhor. O motivo do nosso louvor, da nossa gratidão, foi porque um dia nós fomos comprados por um alto preço no Calvário. Glória a Deus. Por um Deus que nos aceitou com os nossos pecados e nos perdoou e que nos regenerou e colocou cada crente num processo de santificação. E que nós possamos ter esse desejo sempre, de buscar o Senhor em oração, jejum. Possamos, Senhor, eu quero ser um jovem, um homem, uma mulher, um servo santo, que eu possa andar com Deus. Amém. Que possamos juntos andar com Deus, porque Ele é bom. O amor dEle, a graça dEle é algo fantástico. Glória a Deus. É o motivo que nós devemos, a cada dia, buscar estar perto de Deus, andar com Ele, viver nele e por Ele. E esse é o desejo do Senhor para a sua vida, jovem. Que você viva por Ele, que você se mova por Ele. Que você, mais do que isso, assim como Ele amou a sua alma, você possa amar a alma perdida. Que você possa ter calma, ter tolerância e procurar sempre o Senhor. Como que eu vou transmitir o seu amor, a sua graça para o meu próximo? Talvez para o meu amigo da faculdade, Sim. Talvez para o meu amigo da escola, do meu trabalho, do meu estágio. Como que eu posso transmitir para o meu próximo que eu ando com Deus? Que, claro, o seu testemunho fala, a sua vida fala. Agora, mais do que isso, que você possa orar, você possa ter em Deus oportunidades para poder propagar que há um Deus vivo e de perto, um Deus que se importa com os nossos sentimentos e que deseja que cada um de nós possamos crescer em fé, que sejamos autênticos onde estivermos. Porque aí vem um ponto. Muitas vezes, o jovem começa a se distanciar de Deus. Por quê? Porque ele quer se aproximar do amigo. Ele quer, às vezes, chegou num trabalho novo, ele quer se enganjar ali com o pessoal. Quer se enquadrar no grupo, Quer se enquadrar no grupo da faculdade. E aí começa a falar uma palavra que não falaria aqui na igreja. Começa a fazer comentários que não comentaria com o irmão dele. Então, dentro do contexto que a Letícia, aproveitando a deixa que a Letícia deu, sobre o constrangimento, né, dentro da faculdade, a pessoa, para querer ser aprovada, ela acaba ali cedendo, falando alguma coisa que não deveria falar para ser aprovado mesmo dentro de grupo. Muitas vezes o jovem cristão ele é julgado porque ele diz eu não pertenço ao mundo, eu não sou do mundo, eu não sou mundano, mas aí dizem, mas você vive no mundo e você fala que não é do mundo. Mas o contexto é que o mundo jaz do maligno. Então, o diabo ele tem influência em tudo. Ele tem influência na medicina, ele tem influência na arte, ele tem influência dentro da faculdade. Então, você deve amar as pessoas que estão no mundo.
lutar por essas vidas, pedir, clamar por salvação, falar de Jesus, mas não participar daquilo que já é influência do maligno dentro do mundo. Por isso, nós temos que pedir sabedoria a Deus para saber quando devemos não ceder às paixões desse mundo, não ceder aquilo que já está influenciado, né, pelo próprio diabo, e não gerar uma brecha que, a partir dali, dando aquela brecha, ele entra e faz a festa, né, faz a ruaça. Excelente, Sim. excelente. Aquele amigo que não tem o mesmo pensamento que você, qualquer brecha que você fizer, qualquer coisa que você fizer errada, ele vai estar ali para te apontar. Mas você não é cristão? Sim. Que atitude é essa que você está tomando? Você não é diferente do mundo? Uhum. Perfeito. Então, jovens, aqui vai os pontos muito importantes e interessantes. Primeiro, nós não somos escravos do mundo. O nosso prazer não está no mundo. Nós não somos mais escravos do medo, escravos das dúvidas. Talvez, sendo um jovem santo, assim como Deus chamou para ser, você seja taxado de pastor, de crente, de inadequado, de chato, de santarrão. Não se preocupe com isso. Siga firme em Deus. Seja tolerante, porque você foi amado, você foi liberto. E Deus vai dar capacidade e graça superior a você no seu tempo. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, tenha o Senhor de perto. E seja o melhor onde você estiver. Porque Deus, o Espírito Santo, ele pode vir sobre a sua vida com o espírito de excelência. Não importa a situação, seja fiel a Deus. Porque Ele é fiel para te ajudar. Amém? Não importa o desafio. Glória a Deus é conosco. Amém? E aí vem uma pergunta, eu gostaria de uma interação agora no chat. Você tem tentado agradar a Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? Estamos aqui com a Raíssa. Raíssa, como podemos agradar a Deus? Podemos agradar a Deus buscando Ele, com as orações, fazendo os nossos devocionais e buscando almas para Jesus. E como você tem agradado? Eu tenho agradado Ele buscando sempre fazer meu devocional, fazer ele em dia. E ultimamente eu estou orando nas madrugadas também, porque é uma coisa bem difícil, todos nós sabemos. Mas eu busco Ele assim, orando a Ele, pedindo a Ele que me dê sabedoria todos os dias. Amém, obrigada, Raíssa. Estamos aqui com a Evelyn. Evelyn, como nós podemos agradar a Deus? Olha, as 3 principais formas pra gente agradar a Deus é através da leitura da palavra, da oração e do jejum. E como você tem agradado a Ele? Criando um relacionamento com Ele. Então, além de manter essas práticas, ler a Bíblia e principalmente praticar aquilo que está escrito, sempre tentando focar na minha santidade. Amém, obrigada, Evelyn. Estamos aqui com o Lucas. Lucas, como que você procura agradar a Deus? Bom, agradar a Deus é seguindo a palavra dele, escutando a voz dele, lendo a palavra e tendo um momento de intimidade com ele, orando. Amém. Como que você tem agradado? Eu tenho agradado a Deus fazendo esses mesmos quesitos, orando a Ele, fazendo o devocional todos os dias, tirando um tempo mesmo para estar tendo uma intimidade maior com Ele. Amém. Obrigada, Lucas. Vamos aqui para o tópico 3 da nossa lição. A submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Diácono Hércules, os jovens podem vencer as tentações? Sim, presbítero Davidson, podem sim. Uhul! O próprio Tiago, ele já deixa um antídoto para os irmãos e para o jovem atual. O verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a submissão a Deus já é uma arma contra os ataques do diabo. Só que tem uma outra palavra, esse mesmo verso, que diz resistir. A palavra resistir é uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar com aquela vontade que o jovem está passando. Mas talvez eu esteja falando para jovens, assim como a irmã Letícia falou aqui, a irmã Nayara falou, talvez muitos destes jovens que estão nesse contexto de faculdade, talvez já estão tão envolvidos que já nem se consideram mais cristãos. Nosso pastor Jaro, nas quartas-feiras, tem falado que de 10 jovens que vão para a faculdade, 9 se desviam por causa dos conceitos que tem lá. Então talvez já cedeu.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que Pedro também teve o seu momento de fraqueza e cedeu para o diabo. Ele foi até além, ele blasfemou, dizendo que não conhecia. Mas sempre Deus, quando ele usa de misericórdia de uma pessoa, ele pega a pessoa nesse estado de depravação, como fez com Pedro, e ele dá um propósito à pessoa. E o propósito de Pedro foi o seguinte, além de... É como se Deus estivesse falando bem assim para Pedro, Pedro, até hoje você pescou peixes, né? E você tirou o peixe da vida para a morte, mas eu vou te dar um propósito. A partir de agora, eu vou te tornar pescadores de homens. Naquele contexto, pescador de homem porque você vai tirar homens agora da morte para a vida. Então ele deu um propósito para Pedro. Pedro pecou, mas agora eu vou te dar um propósito. Você está acostumado a fazer isso, então você vai fazer dessa forma agora com os homens. Então, ou seja, talvez você esteja, talvez cedeu, talvez está num momento difícil, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Eu gosto daquele texto de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. São ossos? São. Mas não quer dizer que estão mortos, que Deus ainda não pode ser usado por Deus. Então talvez você esteja exatamente como aqueles ossos, sem espírito, sem vida, sem vontade nenhuma. Mas não quer dizer que Deus ainda não pode fazer uma obra na sua vida. Então que fica essa orientação, que o Espírito Santo possa falar exatamente no seu coração. Talvez você esteja talvez esteja falando para pessoas, talvez em outro estado, outro país, que esteja, já cedeu, acha que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. O Espírito Santo quer fazer algo na sua vida e dar um propósito para a sua vida. Amém. Glória a Deus, porque o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Glória a Deus. Talvez seja seu caso. Você foi longe demais, foi além de onde você gostaria de ter ido inicialmente. A tentação talvez te levou no lugar errado, com pessoas erradas. Talvez você tenha perdido a sua autenticidade como crente. Talvez várias questões podem ter acontecido onde o pecado entrou. Mas há em Cristo esperança. Então, nós possamos ter a posição de Pedro, como ele citou. Que haja em você, meu jovem, meu querido aluno, uma decisão de chegar a Cristo, clamando ao Pai em nome de Jesus, pedindo perdão. É sobre isso agora, sobre a humildade que nós vamos falar. No próximo tópico da lição, fala sobre a submissão e humildade. E, Nayara, qual a necessidade do crente ser humilde, ter humildade? Estudando aqui essa parte, que coisa linda falar sobre a humildade e a submissão, porque são características do próprio Jesus, do Filho de Deus, né? Não tem exemplo maior do que Jesus nesse quesito de humildade e submissão. E a humildade e a submissão, eu digo até que ela é o ponto-chave para você conseguir vencer e resistir às paixões desse mundo, e até mesmo para quem já caiu, né, para quem acha, não tem mais jeito, conseguir essa graça de Deus. Quando você se coloca como humilde, como submisso diante de Deus, você está dizendo, Senhor, eu preciso, eu estou aqui, eu necessito de ajuda, né? Eu, por mim mesmo, não consigo nada. Eu dependo totalmente do Senhor. E nesse momento, a graça de Deus alcança te dando poder, ousadia para você vencer esse momento de fraqueza. No momento em que você diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, mas o Senhor em mim me fará vencer essa tentação. O Senhor vem e te dá graça e te poder, e você consegue reconhecer que não foi você, que foi o Senhor. Porque se você estiver cheio de orgulho, cheio de soberba, você fala, eu venci. Mas quando você confessa, eu não consigo, não fui eu, foi o Senhor que fez por mim. Glória a Deus. Quando nós temos o coração humilde, o Espírito Santo se sente à vontade de entrar e Verdade. fazer morada. E nisso ele nos constrange quando cometemos algum pecado. Ele vai lá e através da sua poderosa bondade, entra em nosso coração, na nossa mente e nos faz reconhecer que pecamos e devemos mudar aquela atitude nossa. Coisa linda, né? Então, aqui para finalizar, a humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir ao diabo. Glória a Deus, perfeito. Amém. A humildade, então, é um ponto essencial Essencial. da vida do crente. Glória a Deus. Então, no tópico 3.3,
submissão e renovação da mente. Uma pergunta para você, Letícia. Letícia, o que Tiago nos ensina sobre a submissão e a renovação da mente e a necessidade que o crente tem de buscar isso? Ele nos ensina que não devemos nos conformar com esse mundo, que devemos blindar a nossa mente, pedir a Deus sabedoria em nossas orações, para que possamos tomar as decisões corretas, existir as tentações que o diabo tenta em nossas vidas. Pedir ao Espírito Santo que nos dê o domínio próprio, que é o fruto do seu Espírito, para que assim conseguimos ficar firme na fé no Senhor. Glória a Deus. E Tiago destaca que uma fé genuína exige um coração puro e arrependido, comprometido com a santidade. Glória a Deus. É um processo todos os dias. Nós buscamos ao Senhor. A cada passo que dermos, a cada passo que você der, ou a cada escolha que você fizer, que não seja um passo, uma escolha mais próximo das paixões do mundo, que não seja um passo, olha o perigo, da amizade com o mundo, ou com a simpatia com o mundo, ou com a tolerância. Não. Que cada crente, cada jovem, possa permanecer firme em Deus. Amém. Que possamos guardar todo esse ensino, porque foi poderoso em Deus para nos fortalecer. É uma aplicação prática. Olá, jovens, vamos pensar um pouco hoje sobre o fato do diabo ser uma fonte de tentação. Desde o Éden, o diabo se tornou um tentador porque ele quis levar o homem a pecar contra Deus. O diabo não pode obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem, a não ser que elas estejam possuídas por Satanás, no caso de uma possessão. Mas antes mesmo que aconteça a possessão, a pessoa precisa abrir brechas para que isso aconteça. Então, o diabo é o nosso arqui-inimigo e ele é o tentador. Ele tenta eu e você para que a gente possa quebrar a lei de Deus. Ele tenta eu e você para que a gente possa viver na prática do pecado e ele tenha acesso e domínio sobre a nossa vida. Nós podemos vencer Satanás primeiro por meio da oração. A oração é um poder extraordinário que nos faz aproximar de Deus. E Tiago diz que a proporção que nós nos aproximamos de Deus, nós resistimos a Satanás. Depois, nós vencemos Satanás por meio da palavra de Deus. Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele venceu Satanás por meio das Escrituras. Outra coisa, Jesus venceu Satanás por meio do jejum. Então nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus e nós temos a prática do jejum. Os crentes primitivos tinham a prática de jejuar toda quarta e toda sexta, 2 dias por semana. O jejum é uma prática poderosa que dá força aos cristãos para vencer a sua vontade, que é a área onde o diabo usa o mundo com o seu poder de sedução a fim de atrair a nossa alma para amar o mundo. Você precisa confiar em Deus, você precisa viver uma vida que agrada a Deus, orando, aprendendo e vivendo as Escrituras e vivendo uma vida de entrega por meio do jejum e o diabo fugirá de você. Deus abençoe você. Amém, glória a Deus. Agora um momento importante. Diácono Hércules. Estamos agora indo para o final dessa lição, né, presbítero Davidson? E um momento muito importante que é o ofertório. Está embaixo aí no seu vídeo, na sua televisão, aí os meios de transferência bancária, Pix ou PicPay. Também quero chamar a atenção para você que está nos assistindo, nosso visitante. Vai aparecer aí um espaço onde nós pretendemos comprar, que é o voto dos 1000 valentes. Então venha fazer parte conosco e fazer parte dessa história. Recebe, e eu quero com
Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. E vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: segundo a carta de Tiago, de onde vêm as guerras e pelejas? Alternativa A: não vem das paixões e valores que guerreiam dentro do homem, porque ele é justificado por Deus. Alternativa B: as guerras e pelejas são causadas por uma disputa da evolução tecnológica. Alternativa C: são provocadas por divergências sobre as belezas naturais entre os países. Ou alternativa D: tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa D. Tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Segunda pergunta: as disputas que os crentes estavam enfrentando eram resultado de quê? Alternativa A: as discórdias surgiam por causa de debates intermináveis sobre o amor ao próximo. Alternativa B: disputas acaloradas sobre a melhor marca de sandálias para evangelizar, defendendo com fervor a superioridade de suas sandálias, seja pela marca, conforto ou estilo. Alternativa C: Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando eram resultado de desejos maus da velha natureza. Ou alternativa D: os crentes desafiavam em campeonatos com regras rigorosas, resultado dos bons desempenhos. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa C, Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando eram resultado de desejos maus da velha natureza, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: quem pode nos ajudar a ter uma vida piedosa longe dos conflitos? Alternativa A: a caridade com ajuda aos pobres, conforme explicado na lição. Alternativa B: somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, distante dos conflitos e disputas. Alternativa C: a autenticidade dos influenciadores que são vistos como amigos e confidentes por seus seguidores, o que confere credibilidade às suas recomendações. Ou alternativa D: leitura de livros e autoajuda e ouvir muitos coaches é a ajuda ideal para o cristão. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E acaba o nosso tempo, e se você colocou a letra A aí no chat, que diz a caridade com ajuda aos pobres, conforme explicado na lição, meus parabéns, você errou, porque a resposta certa é a alternativa B. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, distante dos conflitos e disputas. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: segundo a lição, o que é essencial para receber a vitória na luta contra o inimigo? A alternativa A: postar os Salmos 91 e outros versículos fortes são o segredo da vitória. A alternativa B: uma fé inabalável na teoria da terra plana confunde os inimigos e afasta o diabo. A alternativa C: colecionar pedras de rio possui um poder espiritual único
capaz de repelir as forças do inimigo, ou alternativa D, a submissão a Deus é essencial para vencer as tentações e os ataques do inimigo e resistir ao diabo. Vamos lá para a última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e com certeza a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa D de Deus, que diz: a submissão a Deus é essencial para vencer as tentações e os ataques do inimigo e resistir ao diabo. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do conteúdo que foi passado na lição de hoje e também tenham acertado cada uma das perguntas. É isso, fica na paz e esse foi o nosso quiz. Tchau! Amém, glória a Deus. Vamos agora para a nossa conclusão. Eu gostaria que os irmãos fizessem um comentário. Sim, eu gostaria de deixar a orientação que o apóstolo João deixa na sua segunda carta, no verso 14, vai dizer assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus em vós permanece e já venceram o maligno. Glória a Deus. Glória a Deus. Letícia. Eu deixo para a meditação dos irmãos o Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Nayara. Jovem, quando você deixa o seu eu e coloca Cristo para resolver todas as suas demandas, as suas dificuldades, você pode ter certeza que Ele irá te dar o poder e a força para continuar, para conseguir resistir às paixões desse mundo. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos guardar cada ensino em nossos corações. Nós precisamos ter fé, uma vida autêntica em Deus. Amém. Para que possamos, sim, encontrar paz, satisfação, uma vida espiritual abundante no Senhor Deus. Amém? Deus abençoe cada irmão. Pedir a Letícia para orar, para poder encerrar esse momento. Obrigada, Pai, por mais uma lição. Obrigada pelos professores, por ter nos capacitado para ter lecionado mais uma lição, Pai. Que possamos levar tudo que foi aprendido para a nossa mente, Senhor Jesus. Que possamos levar para nossas vidas. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 A todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz.